Porque quando a gente fala de varizes, a gente está falando de uma doença crônica, ou seja, assim como a hipertensão, diabetes, ela tem tratamento, mas ela não vai ter cura. Mas ela também é uma doença progressiva. Então, se você não trata, ela vai continuar progredindo para situações mais avançadas. Um dos hábitos que eu gosto de recomendar é o uso da meia elástica, né? Principalmente se aquele paciente tem um hábito de trabalho onde ele fica muito tempo ou em pé ou parado. Imagina que o coração é um músculo, né? Qual a função do coração principal? Ejetar aquele sangue oxigenado, rico em nutrientes, para todo o nosso tecido, inclusive para a pontinha do dedão do pé. Só que a maior parte do nosso tempo, né, a gente está numa posição onde nossos pés estão mais baixos que a altura do coração. Para esse sangue sair lá do pé e voltar para o coração, ele precisa ter outra bomba ejetora, outro coração. Qual que é esse coração? A musculatura da panturrilha. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo episódio do Saúde em Tudo Podcast. E hoje nós vamos falar com um cirurgião vascular e endovascular. O nosso intuito aqui é falar um pouco sobre varizes, aqueles vasinhos que podem incomodar principalmente aí as mulheres. Vamos falar também sobre trombose e outras doenças também relacionadas a essa especialidade. Hoje eu estou aqui com o Moraes, esse cirurgião, um grande amigo. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Esse meu amigo aqui, goiano também, como eu. Obrigado, Diego. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouquinho de informação. Eu acho que esse é o nosso papel como médico, né? Trazer informação de qualidade que possa ajudar as pessoas a ter um pouco mais de saúde, né? E é um prazer, uma honra estar aqui, né, na tua casa e falando sobre saúde, que é o que é a nossa profissão, né? E é isso. Eu fico muito feliz assim, de você ter comentado de Goiânia, porque é algo que nos une aí. Eu recentemente estava lá, né? E eu estava até conversando com a minha mãe, que ela sofre também de varizes, né? E vasinhos. É engraçado perceber, né, que é uma doença tão prevalente na população. Hoje estima que mais de 60% da população feminina acima de 35 anos tem varizes. E aí eu conversando com a minha mãe, ela falou: meu filho, eu não aguento mais essa dor na minha perna, um inchaço no final do dia, né, esses vasinhos têm me incomodado, você tem que resolver isso para mim. E eu fico pensando, né, pode ser a dúvida da maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje, né? E é um assunto, né, tão comum da nossa rotina que às vezes a gente se perde. Pô, minha mãe tá precisando tratar de varizes também. E ela já tinha se queixado desses sintomas com você ou passou desapercebido? Não, eu já tinha tratado ela alguns anos atrás, mas como é uma doença crônica, ela pode recidivar, né? Então é o que aconteceu com a minha mãe. Começou a surgir aqueles vasinhos roxinhos na perna, começou a inchar mais no final do dia, e é aquela questão, né? A gente recomenda, né, como uma forma de prevenir, a utilização de meia elástica, especialmente se tem uma atividade onde fica muito tempo parado, seja em pé, ou seja muitas horas sentado. Hoje, né, o hábito de trabalhar sentado ali na frente do computador, que é o que minha mãe acaba fazendo, e também a questão, né, de ter uma atividade física regular, né? A gente fala tanto sobre saúde, eu acho que saúde passa por ter uma vida com atividade física, né? A gente é uma máquina feita para se movimentar, né? Eu acho que é bem por aí que a gente começa o nosso assunto hoje. E tem uma máxima também que a gente estava conversando até nos bastidores, que a saúde está nas nossas pernas, né? E principalmente para poder prevenir esses vasinhos. O que mais você pode me dizer sobre saúde estar nas pernas, sobre a sua especialidade? Eu comecei falando aqui sobre trombose, né? E a gente falou um pouquinho aqui sobre varizes também. Quão importante é se movimentar, ter atividade física para poder prevenir essas doenças? Eu acho que quando a gente fala de atividade física para membros inferiores, para as pernas, a gente está falando de autonomia, né? Se a gente pensar na população mais idosa, né, isso dá para ele a condição de seguir fazendo o que são atividades que a gente considera de rotina básica de vida. É uma pessoa que se exercita, um paciente mais idoso que faz alguma atividade física, ele se mantém ativo, né, e dá liberdade para esse paciente de fazer, por exemplo, tomar banho, né, fazer sua higiene, fazer alguma atividade com os familiares, que são pessoas do convívio dele. Agora, aquele paciente que vai perdendo isso, né, vai perdendo essa atividade física de forma regular, rotineira, ele vai perdendo a sua autonomia, né, e vai ficando cada vez mais ali difícil de se levantar, de se locomover. E isso acaba comprometendo também a saúde vascular, em vários aspectos, não só na parte venosa, mas também o paciente acamado, por exemplo, tem um alto risco de tromboembolismo pulmonar, ou mesmo de trombose venosa na perna. Porque sangue mais parado ali na perna tende a coagular.
né? É por isso que é muito comum naqueles pacientes que têm algum problema de saúde que leva a ficar muito tempo acamado, a gente tem que se preocupar em prevenir trombose nesses pacientes. Bom, então quando a gente fala de membros inferiores, isso faz parte de uma questão de saúde mesmo, né? A atividade física, né, com fortalecimento muscular, previne não só a evolução da doença venosa, é aquilo que a gente conversava, né, talvez seja o único fator que os estudos mostram que traz uma prevenção para o desenvolvimento de varizes. Então, aquele paciente que tem uma herança genética familiar que predispõe ele ao desenvolvimento de varizes, se ele não quer ter ou reduzir a chance dele ter, a melhor estratégia é manter uma atividade física com hipertrofia dos membros inferiores. Ah, doutor, não gosto de musculação, porque musculação é o que tem mais fundamento científico. Ah, vamos fazer uma bicicleta, né? Vamos fazer natação, vamos fazer alguma atividade que realmente cause essa hipertrofia. Outra coisa que eu gosto de falar de membros inferiores também, não é só na questão das varizes, da insuficiência venosa, mas é a questão da qualidade de vida na fase mais idosa, né? Aquele paciente acima de 70 anos que você previne doenças neurológicas, né? Hoje já é bem fundamentado que quando você se mantém ativo fisicamente, quando você tem uma boa hipertrofia muscular dos membros inferiores, você previne até doenças neurológicas no futuro. Então, tem íntima relação os membros inferiores com a atividade física. Legal. E varizes, a questão das varizes que você falou que a porcentagem maior da população são de mulheres que se preocupam mais com a parte estética. A nossa preocupação deve ser só da parte estética, quem tem varizes? Muito pelo contrário, a parte estética, às vezes, ela é o fator de gatilho, né, que faz aquele paciente tomar a decisão de procurar um especialista. Mas, na verdade, quando a gente fala de varizes, a gente está falando de uma doença, né? Uma doença que aumenta a chance de trombose, que aumenta a chance, né, de desenvolvimento futuramente de úlcera nos membros inferiores, que compromete significativamente a qualidade de vida do paciente. Por quê? Você imagina você conviver com a sensação de dor, peso, cansaço, câimbras noturnas, sensação de coceira, irritação nos membros inferiores. Bom, viver dessa maneira é viver sem qualidade. E hoje a gente tem tecnologias que nos permitem, de forma minimamente invasiva, resolver isso. Né? A gente estava conversando sobre as tecnologias que a gente tem no consultório hoje, né, do cirurgião vascular, que, olha, não precisa nem de repouso mais para fazer. Né? Então, assim, você vai lá, faz as sessões, sai do consultório, você pode ir para uma academia. Né? A única restrição, talvez, ainda é a questão da exposição ao sol. Né? Que se você conversar com o dermatologista, ele já vai te recomendar não tomar sol. E da nossa parte, é a única coisa que a gente recomenda como que deve ser evitado durante o tratamento. Mas, por exemplo, essa semana eu estava tratando um dos pacientes mais idosos que a gente trata lá no Instituto, 92 anos, né, com úlcera venosa nos membros inferiores. Vários colegas, né, já tinham conversado com ele, falado que não havia o que ser feito, mas, na verdade, falta aquele conhecimento mais do especialista, né, do cirurgião vascular mesmo. Né? A idade hoje não é fator limitante para nenhum tipo de tratamento. Com certeza. Né? Então, hoje, a idade, né, ela está muito associada à questão de envelhecer bem, envelhecer com qualidade. É isso que a gente busca. Então, esse paciente a gente fez um tratamento com polidocanol, uma substância que a gente conhece popularmente como espuma, que a gente trata esse paciente, conseguimos, né, estamos efetivamente cicatrizando a úlcera dele e vamos resgatar o principal, que é a qualidade de vida, que é esse envelhecer com qualidade, né, com autonomia. E é isso que a gente está fornecendo para esse paciente. Você falou essa questão aí de envelhecer com qualidade. Para mim, isso é o significado de alta performance. Muito se fala sobre alta performance de atividades físicas extenuantes, Ironman, mas eu acho que performar hoje é você ter qualidade de vida agora para poder ter qualidade de vida na velhice, como você tem falado aí, né? Ter liberdade, como você disse bem aí, com relação à saúde. Falando um pouco mais do cirurgião vascular, acho que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui não sabem qual é a área de atuação do cirurgião vascular e nem mesmo quando procurar esse tipo de profissional. Acho que tem até muitos colegas médicos que não sabem o que esse especialista, e neste caso, no seu caso, até subespecialista, que você é um cirurgião endovascular também. Conta um pouquinho mais pra gente sobre a sua especialidade e sobre a sua subespecialidade. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque é uma dúvida muito comum dos colegas e dos pacientes, né? O cirurgião vascular, ele vai cuidar de uma forma bem simples, de todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, tanto os arteriais quanto os venosos, e também dos vasos linfáticos. Desde que não esteja dentro do crânio ou no coração,
é todos os vasos que a gente vai tratar em todos os segmentos. Por exemplo, essa semana, o consultório, a gente teve um leque, um compêndio aí da cirurgia vascular. Eu vou citar como exemplo. A gente atendeu uma criança de 7 anos que tem uma malformação na mão, um tumor vascular, tumor benigno, né? Um aglomerado de vasos sanguíneos na mão. A gente fez um tratamento com laser, já sofria com isso há 7 anos, incomodava, né? Você imagina no colégio, as outras crianças comentando e tal. Ele até falava, né, isso afeta até o aspecto emocional, né? Que ele falava assim, doutor, parece um monstro, né? Por quê? Ele via aquele nódulo, aquele tumor na mão e isso incomoda, né? E a criança às vezes não sabe lidar com essa questão emocional, ainda mais com comentários dos outros colegas, mas em 3 sessões a gente resolveu, né, aplicando no consultório. Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe que o cirurgião vascular trata, né? Então, tumores vasculares a gente trata. Outro caso foi de mioma. Mioma se relaciona muito ao ginecologista, né? Mas o cirurgião vascular, nós endovasculares, né, conseguimos fazer uma embolização do mioma e reduzir aquela questão do sangramento, da metrorragia, que às vezes causa até anemia nas mulheres, né? Que era o caso dessa paciente. Ela tinha um mioma muito volumoso, a gente fez a embolização. 2 meses após o tratamento, ela já não tem mais cólicas, já não tem mais escapes e ainda manteve a fertilidade, mantém o útero ali. Né? Esse paciente, ele chegou até você direto no seu consultório ou pelo colega ginecologista? Chegou pelo consultório para tratar varizes. E aí a gente, na anamnese, na nossa conversa, entrevista inicial ali, ela falou, né, sobre o sangramento, que era algo que incomodava, falou assim, olha, a gente consegue te ajudar nesse aspecto. Né, a gente pede, né, obviamente faz o direcionamento para o colega ginecologista, né, pedindo autorização, e ele dá o aval na maioria das vezes. É porque hoje o paciente ele fica com aquela ideia assim, tem um mioma, eu tenho que fazer esterectomia, tem que fazer uma amputação de um órgão, né? Mas hoje existem tecnologias que nos permitem reduzir isso, né? Até a possibilidade de um tratamento menos invasivo, né? Como esse que a gente fez nessa paciente. Outro caso que o cirurgião vascular trata são as placas de carótida, né? Aquelas estenoses, aquelas obstruções na circulação que levam sangue para o cérebro. Então a gente tem 2 maneiras de tratar. Hoje é muito comum a gente fazer uma angioplastia, colocar um stent, igual faz lá no coração. É um procedimento rápido, relativamente simples e seguro, né, para o paciente. E a gente faz também a cirurgia convencional, que é aquela onde a gente faz um cortezinho, disseca a artéria, tira aquela placa de colesterol. E outra coisa que a maioria das pessoas conhece que o cirurgião vascular faz são os aneurismas. A gente atendeu um aneurisma essa semana também, de aorta, de 9 centímetros, né, um aneurisma gigante. Só que essa é uma doença muito grave, que pode ser até fatal. Então esse paciente precisa ser tratado com brevidade e a gente usa, hoje em dia, técnicas minimamente invasivas. Antes você precisava abrir a barriga toda do paciente, hoje, com uma punção de um lado, de outro, você consegue tratar, libera um endoprótese. Eu brinco com os pacientes que assim, para facilitar o entendimento deles, a gente vai trocar o encanamento, só que por dentro do próprio encanamento. E a gente vai navegando ali, orientado para o raio-x e consegue resolver. Então, você vê que a gente tem um leque de tratamentos. A aorta, maior vaso sanguíneo do corpo, até pequenos tumores vasculares na palma da mão a gente consegue tratar e resolver. Então, esse é o nosso âmbito aí. Uma coisa que eu quero te perguntar, eu comentei sobre a sua subespecialidade ser um cirurgião endovascular, ou seja, você trata por dentro esse vaso, com essa analogia que você deu do encanamento. Qual a diferença hoje de cirurgias abertas e cirurgias endovasculares? Para as pessoas terem um pouco mais de noção. Sobre a evolução da medicina, inclusive, né? Eu vou falar um pouquinho até da minha formação, né? Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu fui fazer uma especialização que foi a cirurgia geral. Na cirurgia geral, a gente operava a maioria dos casos aberto. O que a gente operava por vídeo era uma colecistectomia, uma vesícula, um apêndice. Né? E eu fui para a cirurgia vascular. Na cirurgia vascular, a gente operava a maioria dos casos também de forma convencional, aberta. Depois eu fui fazer minha especialização em ecografia vascular. Eu comecei a entender a parte de imagem, de radiologia, né, que estava envolvida nisso. Depois eu fui para a endovascular. Aí na endovascular a gente começa a trabalhar com a visão de raio-x. Né? O raio-x nos orienta, a fluoroscopia, e a gente consegue navegar por dentro desses vasos através de um ponto de entrada. Então a gente faz uma punção, né, com a agulha, bem pequena, usa alguns dilatadores ali, que a gente chama de introdutor, e através desses acessos a gente consegue navegar com o auxílio de alguns catéteres ali, sempre orientado por raio-x. Então essa é uma evolução tecnológica dentro da medicina que nos permitiu ser muito menos agressivos com nossos pacientes. Você imagina você ter que abrir a barriga do paciente, né, uma laparotomia, você
né, para corrigir um aneurisma, uma cirurgia ali de 8 horas, hoje em torno de 2 horas, né, a gente consegue 1h30 resolver um aneurisma. Então, se agride muito menos o organismo do paciente, então a chance de sucesso, né, que a gente consegue obter hoje com a tecnologia endovascular é muito superior às cirurgias convencionais. Então, isso faz parte da evolução da própria medicina dentro da nossa especialidade. Mas foi a minha evolução de formação foi nesse sentido. Ainda sobre o tratamento de varizes, a gente fala muito sobre a cirurgia convencional de varizes. O paciente vai para o centro cirúrgico, vocês ficam ali trabalhando no membro inferior, trabalhando naquelas varizes. O que você tem hoje de tecnologia, principalmente do seu instituto, que os seus pacientes eles podem te procurar para poder tratar as varizes? Imagino eu que tem uma escala também de classificação de varizes, né? Só para as pessoas entenderem um pouco mais, até para elas procurarem um cirurgião endovascular. Perfeito. Bom, quando a gente fala de tecnologia endovascular, né, entrando nesse âmbito também, hoje surgiram os endolasers. O endolaser é uma fibra de laser muito fininha, né, que você consegue, através de uma punção de uma agulha, passar aquela fibra por dentro dessa agulha já dentro da luz da veia. E ela libera, né, uma luz ali, né, de laser que acaba cauterizando aquele vaso. Então você consegue também ser muito menos agressivo, ter menores complicações em relação a hematoma, infecção local, a própria trombose praticamente inexiste nesses casos. Então a gente consegue ser muito mais resolutivo e com um tempo de recuperação imediato. Hoje o paciente, né, nós somos profissionais, né, que temos uma demanda de obrigações nessa rotina maluca, né, de São Paulo, a gente consegue tratar um paciente hoje e amanhã ele está trabalhando. Né? Antigamente você precisava ficar 2 a 3 semanas de repouso, de recuperação, com as pernas para cima, com a perna enfaixada parecendo uma múmia. Hoje isso não existe mais. Né? Pelo menos, né, quando a gente fala de tecnologia, a gente consegue resolver essas insuficiências venosas, essas varizes, de uma forma minimamente invasiva. Gostaria de acrescentar que aquilo que você falou da classificação. A classificação hoje de varizes a gente usa de 1 a 6, né? 1 é aquele paciente que só tem os vasinhos pequenininhos, fininhos, né? Que geralmente incomodam esteticamente. Esse como é que você trata? Esse vai para o seu consultório, você consegue tratar no instituto, você não leva para o centro cirúrgico? Hoje, 80% dos casos a gente não leva para o centro cirúrgico. A gente consegue resolver tudo dentro do instituto. A gente leva aqueles casos que o paciente tem um refluxo na veia safena um pouco maior e uma grande quantidade de varizes colaterais. A gente leva aqueles pacientes que têm, né, uma insuficiência já no estágio mais avançado, né, ou que tem um risco cardiológico aumentado. Né. Fora isso, a gente consegue resolver tudo dentro do instituto. Bom, quando a gente fala desses vasinhos, o que a gente usa hoje é o laser transdérmico. Aí não é o laser que vai dentro do vaso, é um que a gente aplica sobre a pele, então não tem agressão nenhuma, nem a picadinha a gente precisa fazer mais. Você está queimando esses vasinhos? Queimando, literalmente, é uma lesão térmica que você faz, não é uma termoablação. A gente faz aquele disparo, muitas vezes a gente faz pequenas complementações com aplicações, né, só para reforçar o efeito de ablação daquele vaso. Mas a grande maioria a gente consegue resolver só com um laser transdérmico, quando a gente está nesse estágio 1. No estágio 2, o paciente já tem varizes, geralmente aquelas veias mais reticulares, mais saltadas, azuladas, assim, e tem os vasinhos. Né? Esse paciente a gente consegue resolver no consultório também, com laser transdérmico e combinando técnicas de escleroterapia. E a gente pode usar o polidocanol, pode usar a glicose. Né? Aquele estágio 3 é o paciente que já tem varizes, tem vasinhos, e agora ele começa a ter sintomatologia. Começa a ter dor, peso, cansaço, queimação, câimbras noturnas, que é um sintoma que a maioria das pessoas não entende por que tem, muitas vezes está relacionado à insuficiência venosa, varizes, né? Aquela sensação no final do dia que a perna está pesada, cansada, queimando, o paciente fala, parece que está doendo lá no osso, é aquela dor relacionada às varizes. Esse paciente, hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a nossa americana recomenda que a partir do estágio 3 você tem que indicar um tratamento para esse paciente. Por quê? Porque você precisa resgatar a qualidade de vida desse paciente, né, e evitar que essa doença continue progredindo. Porque quando a gente fala de varizes, a gente está falando de uma doença crônica, ou seja, assim como a hipertensão, diabetes, ela tem tratamento, mas ela não vai ter cura. Mas ela também é uma doença progressiva. Então, se você não trata, ela vai continuar progredindo para situações mais avançadas. E aí os sintomas se tornam cada vez mais intensos e cada vez mais recorrentes. Então é muito comum, o paciente vai chegando no verão, ele nos procura, por isso que o consultório fica cheio nessa época. Por quê?
todo mundo deixa para o final do ano para resolver as coisas, e também porque vai esquentando a temperatura e aí os sintomas relacionados às varizes aumentam. Aí é o gatilho para ele procurar o consultório. Então o ideal é a gente evitar que isso aconteça, né? Já tratar numa fase mais inicial. O estágio 4 é aquele paciente que já tem pigmentação na perna, já tem aquela dermatite ocre, né? Que é uma mancha escura que vai tingindo ali a pele do paciente. O estágio 6, então a gente pulou o 5, o estágio 6 é quando o paciente tem uma úlcera varicosa. O estágio 5 é quando o médico cicatriza, o cirurgião vascular consegue cicatrizar essa úlcera e ele volta para o estágio 5. E a evolução natural da doença, se o paciente não quer operar, não quer procurar um cirurgião simplesmente porque tem medo ou não tem informação, aí ele vai evoluindo do estágio 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, até chegar ao 6, a evolução é essa? Vai evoluindo dessa maneira. Isso é muito comum nos homens, né? Até por uma questão de autocuidado, uma questão cultural da nossa sociedade, o homem deixa de procurar o médico, de se cuidar numa fase inicial. E também porque o homem tem uma boa hipertrofia muscular, geralmente da panturrilha. É um pouco diferente do organismo da mulher, que tem uma panturrilha um pouquinho mais atrófica, na maioria das vezes. Então ele consegue bombear mais sangue do que está refluindo pelas varizes. Então isso melhora, ele não tem tantos sintomas relacionados a isso. E ele acaba chegando numa fase bem avançada da doença sem ter sintomas. Mas aí quando tem, já é uma situação mais crítica. Talvez já esteja no estágio 4, já esteja com a úlcera na perna. Né? É muito comum esse paciente chegar no consultório nessa fase. Mas o ideal é que a gente trate isso anteriormente. É óbvio que a gente está falando aqui, né, de uma forma simples, mas isso leva décadas para acontecer. Né? Mas é aquilo, a gente vai postergando, esse ano eu não vou tratar, vou deixar para o próximo ano, eu não quero operar esse ano, e a coisa vai indo. Depois de 5 anos a coisa começa a piorar, depois de 10 anos a coisa já está numa situação meio crítica. Além do exercício físico, que é como prevenção, e você falou também da história genética para poder ter varizes, o que as pessoas podem trazer como hábitos saudáveis para poder prevenir a evolução dessa doença ou até prevenir que tenham realmente varizes? Tem mais alguns hábitos que as pessoas podem realmente evitar? Sim. Um dos hábitos que eu gosto de recomendar é o uso da meia elástica, né? Principalmente se aquele paciente tem um hábito de trabalho onde ele fica muito tempo ou em pé ou parado. A atividade física é fundamental, obviamente, e a questão de se manter bem hidratado. Parece besteira, né? Mas se manter bem hidratado, você melhora tanto a circulação arterial quanto a circulação venosa. E reduz também a chance de trombose. Lembra que na medicina a gente aprende lá que tem uma tríade chamada tríade Virchow. Né? O que é a tríade de Virchow? São 3 fatores de risco de desenvolvimento de trombose. A receita de bolo para ter trombose. Então você tem um estado de hipercoagulabilidade do sangue, por exemplo, aquela mulher que toma anticoncepcional, né? Lembrar que o anticoncepcional é uma bomba hormonal que ela está ingerindo ali, exógena, que aumenta a chance, né, de eventos tromboembólicos. Outro fator é a estase venosa. E aí, por isso que quem tem varizes tem uma propensão maior a eventos tromboembólicos ou de trombose do que a população que não tem. E o último é o trauma. Por exemplo, aquele paciente se acidentou de moto, teve um trauma de moto, né, teve um trauma naquela veia. Aquela veia está mais propensa a fazer uma trombose. Quando o paciente está bem hidratado, o seu estado de hipercoagulabilidade diminui. Então acaba diminuindo a chance de eventos trombóticos, você acaba melhorando a circulação também. Quando a gente fala do paciente arterial, que é aquele paciente que tem obstrução no membro inferior, paciente diabético, por exemplo, se é um paciente que está bem hidratado, o que acontece? Você consegue melhorar a perfusão do membro inferior daquele paciente. Então, quando a gente fala da doença arterial, por exemplo, a gente fala, olha, a recomendação básica, você vai tomar o AS, vai tomar uma estatina e vai fazer atividade física e se manter bem hidratado. Aí o doutor, não consigo caminhar, eu ando 100 metros e tenho dor. Bom, você vai andar hoje 100 metros, amanhã 100 metros e 1, do outro dia 100 metros e 2 e vai ganhando autonomia, porque isso vai ajudando a criar uma rede de circulação colateral, como seus pontes naturais ali, que aumenta a chegada de sangue lá no membro inferior. Eu acho que diversos pacientes que já operaram e estão nos assistindo aqui, agora estão sabendo por que tem que levar, quando o hospital não fornece, a meia elástica. Porque quando você falou de trauma e você deu um exemplo de um acidente, a cirurgia em si, ela é um trauma também. Então, por isso que a gente já previne a trombose em procedimentos cirúrgicos. Não é isso? Por isso que muitas vezes o paciente acorda com uma meia e não sabe por quê, porque está com a meia elástica. E a gente também tem os massageadores, né? Por que eu preciso massagear minha perna depois de uma cirurgia um pouco maior ou se eu já tenho fatores predisponentes? É muita tecnologia, né? Os pacientes adoram. Tem pacientes, inclusive, Moraes, você já deve ter passado por isso, que perguntam se podem comprar aquele dispositivo, o massageador, porque nunca tiveram uma noite tão boa de sono. Por que isso acontece?
Nossa, que pergunta bem interessante, sim, porque no Instituto a gente tem a compressão pneumática, a gente faz isso no pós-operatório justamente para aumentar a percepção de qualidade na sua recuperação. Qualidade, eu quero dizer, dor, inchaço e hematoma. Então a gente consegue reduzir tudo isso com a utilização de compressões pneumáticas. Por quê? Isso vai ter um estímulo, um bombeamento do sangue do membro inferior. Então aquele sangue deixa de estar parado ali e reduz as chances de complicações, como trombose, melhora o inchaço, melhora o edema ali na perna e reduz até, agiliza o processo de reabsorção dos hematomas também. Quando a gente fala de paciente cirúrgico, né, tem até uma escala, né, que é a escala de Caprini, né, que prevê para nós o risco de um paciente ter uma complicação tromboembólica, de ter uma trombose. Bom, por que a gente indica para esse paciente o uso da meia? Porque, primeiro, numa cirurgia mais longa, esse paciente vai passar muito tempo parado, imóvel, sem nenhuma atividade muscular no membro inferior. Então, esse sangue ficou parado lá, ele está mais propenso a coagular. Então, quando você coloca uma meia elástica, ela comprime essas veias, faz mais ou menos o que a panturrilha, que é o nosso segundo coração, faz, né? Ele ejeta aquele sangue do membro inferior de volta para a circulação sistêmica. Então, esse é um fator. Outra questão do uso da meia no pós-operatório de cirurgia de varizes, por exemplo, eu não opero o paciente se não usar a meia pós-cirúrgico, né? Então, o paciente já sai com a meia da cirurgia. Uma meia de alta compressão, inclusive. Por quê? Ela causa uma contenção ali que diminui a retenção de líquido, diminui o inchaço. Bom, além de diminuir o inchaço, diminui também o extravasamento de sangue daquelas veias que a gente está tratando. Então, diminui o hematoma, diminui a dor. E melhora a circulação venosa, previne trombose. Então, hoje eu não opero sem utilização de meia. Mas esse é o motivo. Aquele paciente passa por um trauma cirúrgico, então está mais propenso a trombose. Ele está geralmente por um tempo acamado, imóvel, isso também é um fator de risco para trombose. E a questão da desidratação na cirurgia também, que é muito comum, né? Principalmente cirurgias abertas, onde você perde muito líquido, né? Você acaba ficando mais desidratado, o paciente fica mais propenso a trombose, porque está no estado de hipercoagulabilidade do sangue. Falando um pouco mais do nosso dia a dia, você está falando, eu venho lembrando aqui, tudo que é muito óbvio para a gente, muitas vezes não é para as pessoas que estão ali. A questão da fisioterapia no pós-operatório. Independente de for uma cirurgia vascular ou não, muitas vezes a gente prescreve fisioterapia para esse paciente. Por que é importante ele caminhar ali no pós-operatório? Porque você acabou de dizer, nossas panturrilhas são os nossos segundo coração. Então ele também vai ajudar nesse bombeamento para poder prevenir trombose depois de um trauma igual ao trauma cirúrgico, né? Exatamente. Uma das coisas que eu gosto de explicar para os pacientes é assim, imagina que o coração é um músculo, né? Qual a função do coração principal? Ejetar aquele sangue oxigenado, rico em nutrientes, para todo o nosso tecido, inclusive para a pontinha do dedão do pé. Só que a maior parte do nosso tempo, né, a gente está numa posição onde nossos pés estão mais baixos que a altura do coração. Para esse sangue sair lá do pé e voltar para o coração, ele precisa ter outra bomba ejetora, outro coração. Qual que é esse coração? A musculatura da panturrilha. Então, quando você faz aquele movimento de dorsoflexão do pé, de acelerar o carro, aquele movimento, ele já estimula a sua panturrilha. Por isso que quando faz viagem de avião muito longa, com mais de 3 horas de duração, a gente recomenda a meia e fazer esse movimento, mesmo que você esteja ali na classe econômica, apertadinho ali, você faz esse movimento que já está simulando uma caminhada. E a gente recomenda também a cada 1h30 levantar, ir ao banheiro, né, para justamente ativar essa circulação. Bom, eu gosto de explicar também que os pacientes às vezes, né, não têm entendimento assim, mas o sangue é bombeado. E por que ele não desce? Já que tudo que eu jogo para cima, a gravidade empurra para baixo. Porque existe um sistema de válvulas dentro das nossas veias. Então, quando a panturrilha comprime, né, essas veias, ejetando o sangue para cima, essas válvulas anti-refluxos que a gente tem dentro da veia, abre, o sangue sobe. Quando a gravidade empurra esse sangue de volta para baixo, essa válvula que está lá dentro da veia fecha. Quando a válvula está doente, ela acaba cedendo e permitindo que o sangue desça. Isso é a definição de varizes, né? É aquela veia doente, cuja sua válvula está insuficiente. E a gente tem uma classificação adicional que ela tem que ter mais de 3 milímetros para ser considerada uma veia varicosa, né? Uma varize. Mas é justamente essa definição, uma veia que não está funcionando da forma adequada. Ela deveria estar trazendo o sangue de volta ao coração, ela está permitindo, porque essa válvula está doente, um refluxo, né, ali no membro inferior. Você trouxe aqui, eu ia até perguntar para você também uma orientação sobre viagens longas de avião, e aquelas pessoas que trabalham em escritórios também o tempo todo sentado. O que essa pessoa pode fazer, além de usar a meia elástica, que você já falou pra gente, além de ter hábitos saudáveis, além de tomar água, o que essas pessoas podem fazer para poder prevenir? Você falou do movimento de acelerar o carro, dorsiflexão. De quanto em quanto tempo as pessoas têm que fazer isso? Imagino até que hoje tem motoristas de aplicativo que ficam sentados o tempo todo, motoristas de transportes públicos, pessoas que estão
sentadas. Com qual a rotina essa pessoa tem que ter? De quanto em quanto tempo, talvez, mexer ali com as pernas, andar um pouquinho e pegar uma água? O que dá para trazer como hábito para essas pessoas? Olha, eu costumo recomendar isso para os meus pacientes, a cada 1h30 ele fazer isso, né? Tipo, ou ele faz esse movimento, que ele pode até estar trabalhando ali, fazendo esse movimento, né, de dorsiflexão do pé, se é algo que é imprescindível que ele continue, né? Por exemplo, o motorista ali, né, às vezes ele não tem como parar o tempo todo, né? Mas ele pode ir fazendo essa atividade que já ajuda. E o uso da meia, complementar a isso. E a questão também de levantar, tomar água, ir ao banheiro, né, a cada 1h30, isso é importante. Até porque se você está se hidratando de forma adequada, você deve ir ao banheiro a cada 2, 3 horas ali, né, para eliminar, fazer um xixi. Eu acho que daqui a pouco você vai receber muitos comentários de chefes, de líderes de empresa, porque está todo mundo levantando e dando uma voltinha, porque foi uma recomendação do Dr. Moraes. Mas o que a gente fala aqui é muito importante mesmo, né? O que puder para poder prevenir. Uma outra questão que eu quero falar com você, que até recentemente você me ajudou aí para esclarecer algumas dúvidas de um colega, é sobre as úlceras de membros inferiores. Tem diferenças de úlceras arteriais, úlceras venosas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, acho que principalmente aí também pacientes diabéticos, né? Que também é uma área de atuação de vocês e eu sei que é uma especialidade sua tratar úlceras, né? Bom, isso é uma área que eu gosto muito, né? Quem me conhece, os pacientes que me conhecem sabem que isso é uma das coisas que eu adoro tratar, sou referência hoje, graças ao conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo dos anos. E é o tipo de coisa que é muito prevalente na população de baixa renda. Isso que é difícil, né? Então, às vezes, a pessoa não tem informação, não sabe que existe tratamento e cuidado para isso. E hoje, assim como a medicina evoluiu no endolaser para tratamento da veia safena, na endoprótese para tratamento da aorta, hoje as úlceras a gente consegue resolver também com diversas tecnologias. A gente pode usar medicina regenerativa, a gente pode usar a questão de coberturas, que são peles sintéticas, a gente pode fazer curativos de alta complexidade, como curativo a vácuo. Então a gente tem uma infinidade de tratamentos hoje. Mas é importante a gente diferenciar. Não todas as úlceras elas têm uma etiologia, ela tem uma origem, ela tem uma causa. A mais prevalente é a insuficiência venosa, as varizes. 1% da população mundial, e aqui no Brasil também esse dado estatístico ele é válido, 1% da população tem úlcera venosa, então é algo comum. Mas a gente também tem as úlceras arteriais, né? A úlcera arterial ela é mais difícil de tratar, porque ela vai envolver, principalmente no paciente diabético, uma obstrução arterial, né? Uma falta de perfusão sanguínea, falta oxigênio, nutrientes naquela área que levam a uma atrofia da pele e necrose. Então, antes da gente conseguir resolver a úlcera, a gente tem que resolver a origem, seja na insuficiência venosa tratando as varizes, seja na questão arterial revascularizando aquele membro inferior. O paciente diabético ele acaba sendo um paciente mais sensível, né? Porque ele responde mal ao tratamento com antibiótico, ele responde de uma forma piora o quadro infeccioso porque ele tem pouco mecanismo de defesa, né? As células de defesa, os leucócitos, acabam funcionando mal no paciente diabético. E acaba tendo também associado muitas vezes, né, aquela questão da obstrução arterial. Então o antibiótico, né, o que a gente está fazendo para tratar aquela úlcera, muitas vezes não chega, né, de forma adequada. Então parte do princípio de você resolver a parte arterial primeiro para depois tratar a úlcera. A gente também tem as úlceras hipertensivas, né, que são aquelas úlceras associadas a um quadro de hipertensão descontrolada, que são extremamente dolorosas, incomodam muito e também são de difícil tratamento. Mas a etiologia, se é relacionada à hipertensão, tem que estabilizar a pressão primeiro para eu conseguir efetivamente resolver essa úlcera. Então podem perceber que eu falei sobre 3 causas muito frequentes de úlceras, mas existem infinidades. Por exemplo, eu trato paciente com lesões oncológicas, aquele paciente passou por um trauma cirúrgico e teve uma deiscência. Úlceras, né, de pressão. Úlceras de pressão. Então a gente tem uma série de etiologias, mas é uma área que eu gosto, mas eu sugiro que o paciente que desenvolveu uma úlcera, ele quebrou o principal mecanismo de barreira, de proteção do organismo dele, né, uma porta de entrada para a infecção. Então, se você tem uma úlcera, não fique aguardando, vá procurar um especialista e hoje a gente tem tecnologia que consegue ajudar. E a gente está falando de uma questão que às vezes os pacientes olham só ali para o membro inferior. Agora imagine os outros vasos. Imagine a saúde dos vasos que estão ali no coração. Então, assim, esse paciente diabético é um paciente inflamado, tem outras comorbidades também associadas. Então, aquele ali é um sinal de muita gravidade, né? Essas úlceras. Chama bastante atenção, tem que procurar um cirurgião vascular, né? Hoje,
teve um paciente que foi no consultório, né, e a gente estava falando sobre inflamação, né, um paciente com 150 quilos, inclusive quebrou a maca do consultório, né, que tem uma maca elétrica, mas aí era o limite do peso, ele tinha um pouco mais e acabou estragando. Mas não por isso, que a ideia é a gente falar assim, por que esse paciente preocupa? Porque está diabético, porque ele estava com insuficiência cardíaca, porque ele estava com apneia do sono, porque ele estava, né, totalmente inflamado. Bom, ele me procurou, e por que ele veio? Ele veio por indicação, né, de outros pacientes. E hoje, diferente dos meus colegas, eu tenho a grande maioria dos meus pacientes vindo por indicação de outros pacientes, né? E esse paciente veio porque eu tratei um pé diabético, ele falou assim, Dr. Moraes cuida de ferida, vai lá porque ele surgiu uma ferida na perna. A ferida dele não era arterial, não era venosa, era uma ferida por um edema tão significativo que fez uma fissura na pele. Esse edema veio da obesidade, né, dele, e veio da insuficiência cardíaca, que era um edema bilateral, mas principalmente na perna esquerda. Bom, esse paciente, o primeiro passo que eu fiz foi lá no Instituto, a gente tem uma cardiologista, né, foi direcionar para a nossa colega, e ela fez a otimização desse quadro. Eu entrei com a compressão pneumática e a elastocompressão, que é o uso da meia. E esse paciente já voltou, depois de 2 semanas, praticamente sem edema. A úlcera cicatrizou na primeira semana, né, obviamente. Só que aí entra aquela questão, né? Ele é diabético, então o diabetes estava descontrolado. E eu pedi para ele uma angiotomografia coronariana, porque ele já tinha infartado, não tinha infartado, tinha feito uma angioplastia coronariana já prévia há 5 anos atrás. Eu pedi angiotom, o stent já estava com 80% de obstrução, já tinha outra placa em outra artéria que não tinha sido tratada, então ele estava já evoluindo para uma nova possibilidade de infarto. Então esse paciente vai precisar passar por um cateterismo. Daí a importância, né? Esse paciente, ele já tem uma doença arterial e voltou a ter novamente porque não houve um autocuidado. Né? Aquilo que apareceu foi só a ponta do iceberg, né, de todas as doenças que estão ali. Né? Então, ele chegou até mim por conta de uma lesão pontual, uma úlcera na perna, mas aquilo lá era o menor dos problemas dele, eu falei isso para ele, né? E aí, quando a gente fez a investigação, o coração é o principal problema dele, né? Esse paciente pode morrer por conta dessa questão. Né? Então, conscientizar que precisa perder peso, aquela questão da apneia do sono, aumenta o fator de risco para morte súbita. Né? Esse paciente, por exemplo, vai passar por um procedimento cirúrgico, né, para entubar esse paciente, deve ser uma dificuldade enorme. Com certeza. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa se preocupar, né, quando a gente fala de saúde. É esse autocuidado para trazer um envelhecimento com autonomia, com liberdade, com a possibilidade de a gente viver bem. Né? Eu acho que é isso que precisa ficar como mensagem. Né? A atividade física não é porque a gente está falando da boca para fora, é porque isso vai repercutir lá no final, né? Quando você vai estar com 70, 80 anos, tendo qualidade, podendo aproveitar a tua vida, podendo aproveitar seus familiares e tendo autonomia para fazer a sua rotina diária. Né? Agora vamos falar com o Moraes e não com o Dr. Moraes. Moraes, você é goiano, tem suas raízes no campo. Eu quero saber essa sua essência do interior, essa sua essência do campo, dessas raízes. Qual é a sua visão sobre o que isso corroborou para a sua visão na medicina atual? Cara, eu acho que, assim, eu sou da roça mesmo, assim, né? Tipo, isso é a minha raiz, é a minha identidade, eu não nego isso, tipo, eu tenho muito orgulho disso, né? Nos seus stories sempre aparece você no campo, cara, cuidando de gado, fazenda. Eu acabei de vir de Goiânia, né? Tipo, fiquei sentindo que eu fui pouco tempo, não consegui ir na fazenda, mas, assim, já comi um arroz com piquinho, uma jabuticaba, que, assim, é coisas que eu fui criado, né? E o meu estilo é esse, eu sou simples, assim, tipo, no lidar com a vida e com as coisas, com as pessoas. E eu acho que isso trouxe para mim gostar de pessoas. Sempre gostei, sempre quis ser médico, não me lembro de querer outra profissão, e sempre gostei de pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer a história das pessoas. Eu falo, cara, às vezes eu me perco, assim, que a conversa vai se arrastando ali, a consulta para demorar 1 hora, demora quase 2 horas, porque eu gosto de conhecer. Eu gosto de me relacionar com pessoas, e eu acho que isso da minha raiz, né, da minha cultura, que veio dos meus pais, é que me fez gostar de pessoas. E gostar de pessoas, eu gosto de cuidar, né, que essas pessoas estejam bem. Então isso trouxe uma facilidade para mim, no meu entendimento, para dentro da medicina. Né? Eu vejo a medicina como isso, como uma arte de cuidar. Né? Eu nunca vi de forma diferente. E eu acho que a medicina
ela hoje está indo para um caminho perigoso, assim, né, do ponto de vista, né, da abertura de diversas faculdades. Muitas vezes você vê pessoas que não têm, às vezes, aquele dom, aquela aptidão, indo por um interesse financeiro, que eu acho que em pouco tempo nem vai existir mais, né, e acaba esquecendo que o foco principal é o outro, e não você. Né? É o cuidar do outro, é gostar de cuidar de pessoas. É assim que eu vejo a medicina. Né? E a gente muitas vezes acha que escolheu a medicina, mas nós fomos escolhidos pela medicina. Então você se identifica com pessoas, identifica com a profissão, nós fomos escolhidos. Né? Nos bastidores a gente estava falando sobre os pilares da saúde. A gente estava falando sobre a saúde física, social, mental. E você trouxe para mim sobre uma grande mudança que teve na sua vida, como você gosta de mudanças e vem percebendo isso na sua vida. Como foi importante o pilar espiritualidade para você, esse pilar espiritual. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso aí para a gente também. Isso é algo que eu gosto de falar e é algo delicado, acho que para a maioria das pessoas. Porque quando a gente fala de religião, a gente fala de espiritualidade, eu acho que eu pelo menos sou convicto que a gente deve respeitar a opinião de cada pessoa. Mas eu era batista e me converti ao catolicismo, muito por influência da minha esposa, né? E o que eu entendi, né? Quando eu fui buscar mais a fundo. Eu era batista, mas eu acaba não era tão praticante, eu não acabava não frequentando tanto a igreja. E o que a Igreja Católica traz, um senso de união, de comunidade, né, e a possibilidade quando você realmente faz uma formação para isso, né, de você ter o contato dentro da igreja com princípios éticos, morais, quando você tem a capacidade, né, de entender que existe algo maior do que você, né. Nós, como médicos, a gente vive nesse limbo, né. A morte, quando eu era mais jovem, eu entendi ela como um inimigo. Hoje eu entendo que a gente nada mais é do que um instrumento de Deus aqui. Então a morte ela não é o fim ali, né? Tem algo maior depois. E para mim isso me ajudou muito. Né? Quando eu comecei a buscar dentro da Igreja Católica, buscar dentro uma maturidade espiritual, quando eu me entreguei, me abri a isso, eu acho que eu fiquei mais em paz comigo mesmo. Né, e até para exercer isso dentro da minha profissão. Muitas vezes a gente participa de algumas pesquisas falando assim, você fala sobre religião com o seu paciente, você pergunta, você comenta. Cara, eu nunca tive problema de falar sobre religião com os meus pacientes. Eu acho que eu sempre fui cristão, né, mesmo quando eu era da Igreja Batista, eu era cristão. Hoje eu continuo sendo cristão, sou católico. E o que eu acredito é assim, que se você não tem um fundamento básico, né, dentro da religião, você acaba se tornando um pouco egoísta, assim, no aspecto de se colocar no centro de algo que você não é. Né? Tipo, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, né, só que a gente é tão pequeno, né? Tipo, como ser humano ali, temos tantas limitações, que se a gente não entregar isso, né? Hoje eu fui na igreja, né? Tipo, e entreguei minha vida mesmo, entreguei minha semana, entreguei, né, os meus problemas, pedi perdão pelos meus erros. Cara, isso tira um peso, uma sobrecarga, né, da gente. E o fato de você poder entender que Deus está ali te perdoando, ou Deus está ali te acolhendo, né, te possibilitando exercer a sua profissão, ter o contato das pessoas que você ama ali próximo, cara, isso mudou muito para mim, assim, porque me trouxe paz, tranquilidade, e eu acho fundamental. É o que eu acho, né? Eu não posso fazer com que a minha opinião prevaleça sobre a do outro, mas para mim, né, eu encontrei paz, que era algo que eu não tinha. Muitas vezes você se perde, né? Tipo, quando eu era mais jovem, gostava de sair, gostava, né, às vezes de fazer coisas que eram vazias, né? E acabava que sempre no final do dia você estava com aquela sensação de vazio. Quando eu mudei para São Paulo, eu tinha uma dificuldade grande, assim, porque eu não tinha familiares aqui, então eu chegava em casa, eu não me sentia à vontade com minha própria presença, né? Eu sempre tinha que sair, eu sempre tinha que chamar um amigo para sair, fazer alguma coisa, e hoje eu consigo ficar em paz comigo mesmo, né? Eu gosto disso. Isso é muito interessante porque você não falou sobre religião, mas você está falando sobre espiritualidade, que é sobre acreditar em algo maior. Né? E nos bastidores também a gente está falando sobre mentores. Muitas pessoas dizem que nós não somos as melhores pessoas para tomarmos as nossas próprias decisões,
Acho que aí está a importância de ter mentores. Você falou que tem um mentor também, um mentor espiritual que vem dando direcionamento e vem te ajudando também em tomada de decisões. Gostaria de saber qual a importância realmente para você de ter um mentor, e nesse caso um mentor espiritual, para poder te ajudar a tomar decisões e te ajudar a ficar em paz. O Padre Carlos, mandou um abraço para ele, ele é meu paciente também. Que legal. Se ele puder estiver assistindo, vai ser um momento que eu quero agradecer a ele, porque assim, ele participou de fases muito importantes da minha vida e na decisão, né, que eu tomei em aspectos pessoais da minha vida, que foram fundamentais para chegar à qualidade de vida que eu tenho hoje. A gente comentava, né, decisão, por exemplo, eu saí de um hospital onde eu era coordenador de serviço de residência de cirurgia vascular, que eu trabalhei durante 10 anos e me empenhei muito naquilo, eu acreditava muito naquilo. Mas chegou um momento onde parou de fazer sentido. E você fica um pouco apegado, né, numa situação que às vezes traz um desgaste emocional, profissional, e ele me ajudou muito a tomar essa decisão de não continuar mais. Me ajudou dentro, né, do meu casamento, ajudou na minha vida pessoal e profissional também, e é justamente isso, ele foi um instrumento de acolhimento, e eu tenho certeza que as palavras deles foram, né, assim, de alguma maneira cruciais em eu atingir um poder de decisão ali. Muitas vezes você fica, né, tão envolto pelos problemas que você não consegue ver a realidade ao seu redor, né? Você está no meio de um problema, você não consegue ver de fora. E o Padre Carlos, ele foi esse instrumento que me permitiu ter uma visão um pouco mais de longe ali daqueles problemas. E aquilo que eu te falei, né? A gente se sente um pouco... A gente tem que ser humilde para entender que a gente não tem a resposta para tudo. Sim. E talvez o Padre Carlos até tenha me feito entender, assim, nós, dentro da nossa condição humana, não temos resposta para tudo, né? E muitas vezes a gente precisa, sim, entregar a nossa vida a Deus, entregar a nossa vida a algo maior que vai nos orientar. E foi o que eu fiz. Oração, dedicação, as orientações dele e conversar com alguém que tem uma iluminação espiritual, que tem uma visão, né, diferente sobre a vida, sobre a realidade que eu vivia ali naquele momento, para me dar um norte. Foi o que ele fez. Não só agora, mas ele faz isso quase que mensalmente. Maravilha. Tem duas perguntas que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Desde a primeira temporada, hoje a gente está gravando aqui a nossa segunda temporada. A primeira dela a gente já falou bastante, mas eu queria que você resumisse um pouco para você o que é saúde para você. Cara, eu acho que saúde é se você ter... Aqui a gente estava falando de alguns pilares, né? Mas assim, é você ter uma liberdade, uma autonomia sobre a sua própria vida. Eu acho que quando a gente fala sobre saúde, ele envolve um aspecto muito amplo de vários conceitos. Mas eu me sinto com saúde saudável quando eu consigo estar feliz com as pessoas que eu estou convivendo, quando eu consigo estar em paz. Muitas vezes a pessoa está muito bem, com os exames todos ok, mas aquela sensação, né, de angústia no peito, deprimida às vezes, né, angustiado, estressado. Então, assim, quando você tem liberdade para estar com as pessoas que você convive, que você ama, em paz, eu acho que isso é a definição de saúde para mim. Você ter autonomia para você estar bem com as pessoas que você ama. Né? Acho que é por aí. Você trouxe a palavra estar feliz. E a felicidade, o que significa para você? O que é felicidade para você? Cara, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz hoje. Eu sou uma pessoa realizada. Eu acho que hoje a gente estava vindo para cá, meu filho teve um pequeno acidente, assim, né? Caiu uma lata no pé, ele machucou. E olhar para ele, assim, e ver que ele confia em mim, né? Tipo, ele me chamou, eu queria que estivesse ali. Cara, isso traz uma sensação de alegria, de felicidade. Então, o que felicidade representa, cara? Felicidade é você ter amor das pessoas que você ama. Tipo, você conseguiu conquistar algo muito especial ali. Tá? Isso me faz feliz, me torna uma pessoa feliz e realizada. Você falou, né, de uma questão de liderança. Né? Hoje, o Instituto somos em 16 profissionais, 9 vasculares, além de mim, e eu tenho um cargo de chefia dentro do Instituto. Mas eu vejo essas pessoas como parceiras, né? Então, assim, eu não vejo como um chefe que vai obrigar alguém a fazer alguma coisa, mas um facilitador de processos ali dentro. E isso me faz ser feliz e realizado, porque eu consegui transformar aquele ambiente no que eu sempre sonhei, que é um lugar, um ambiente que pudesse ser feito uma medicina de excelência, onde a pessoa se sentisse
em paz em estar lá. Então, estou ali num ambiente que causa desconforto. Em casa, eu tento dar paz para minha esposa, para meu filho. E para os meus pacientes, eu quero que eles tenham a tranquilidade, segurança que eles estão com um profissional que está preocupado com eles, preocupado com o resultado que eles vão ter. Então, eu me sinto realizado hoje, cara. Assim. Liderança realmente é o que você falou, né? É tirar o foco de você e colocar o foco das outras pessoas que estão ali e mostrar que elas são tão importantes ali quanto o líder, quanto o CEO do Instituto. Eu acho que a liderança é isso, né? Colocar o foco das pessoas e mostrar que elas também são importantes. Moraes, nosso tempo aqui já estourou, a gente poderia ficar conversando por horas. Tá com uma amiga aqui, é mais fácil conversar, né? Foi um prazer te receber. Eu sempre que tenho dúvidas sobre cirurgia vascular, você prontamente, eu te mando fotos, você me responde, eu passo para os colegas, eu passo para os amigos, né? Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais? E deixa também aqui o Instagram do seu instituto, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Perfeito. Bom, a gente tem o Instituto, né? Tem um Instagram, que é @InstitutoMJR. Tem o meu Instagram pessoal, que é @dr.moraesjr. E tem o site do Instituto, que é www.institutomjr.com.br. Bom, através disso vocês conseguem ter acesso a todos os nossos contatos, telefone, e é uma forma de conhecer o nosso trabalho também. Então fica aí essa informação, é uma dica sobre vascular, vocês podem procurar lá. E no Instituto a gente fala sobre nutrologia, cardiologia, urologia, ginecologia, cirurgia vascular e medicina do esporte. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Vocês aí que estão assistindo, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Acione o sininho para quando tiver o lançamento de um novo episódio para vocês não esquecerem de ver. Não deixe de nos seguir. E se esse conteúdo aqui fez sentido para vocês, não deixe de compartilhar. Foi um conteúdo feito com bastante carinho, com bastante informação, para que realmente vocês possam saber um pouco mais sobre cirurgia vascular, sobre cirurgia endovascular e todas as comorbidades aí que englobam essa especialidade. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.